Gente, no vídeo anterior eu recebi esse comentário aqui. Fê, depois faz um vídeo falando sobre como superou o seu relacionamento abusivo. Muitas irmãs que passaram e estão passando por isso, não vamos nos calar. Aí eu fui e respondi, ainda não superei muito não me sinto aberta pra outro relacionamento, com medo de que possa se repetir. Sempre que começa a me apegar a alguém, eu fujo. Eu tava na dúvida se eu fazia uma que fala, ou se eu só sentava e falava. Mas eu preciso me maquiar de qualquer jeito, que eu tenho que gravar daqui a pouco. E minha maquiagem eu faço rapidinho. Esse hidratante é da Glambox. Inclusive, eu postei aqui na comunidade, mas vocês viram que a Glambox agora tem a Glam Bag, que é uma assinatura. Eu deixo aqui o link na descrição pra vocês verem. Usando meu código, vocês têm, além do desconto, que é de 10%, brinde, assim, normalmente 2 brindes, produtos extras, né? O código é Fercalhei. Decidi fazer esse vídeo porque eu acho que muitas mulheres também se sentem como eu, né? Depois de ter um relacionamento que te feriu de alguma forma, né? Se você não sabe do que eu tô falando, no último vídeo foi bem no finalzinho do vídeo, então talvez até algumas pessoas não viram. Eu falei sobre um caso, né? De que eu terminei um relacionamento. Foi isso que aconteceu esse ano. Eu falei aqui sobre o término, meio por cima, não queria expor a pessoa, e também a gente fica com um pouco de vergonha, né? Até porque depois dessa agressão, a pessoa me mandou um e-mail com um monte de coisa e eu ainda encontrei a pessoa, perdoei, achei que... Ai, quando a gente vê essas coisas acontecendo com outras pessoas, né? Às vezes a mulher é agredida ou passa por traumas muito pesados, assim, e depois quando você vê eles voltaram e a gente fica, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu voltar? Eu sempre ficava pensando, gente, isso nunca vai acontecer comigo. Não sei o que acontece, gente, mas eles conseguem manipular tanto a história, que você ainda acaba se sentindo culpado. Então, no meu caso, né, que esse dia foi o caso de uma pizza que a pessoa queimou e ficou com raiva de mim porque ela queimou a pizza, fiquei pensando, mas gente, a culpa foi minha. Por que eu não fui lá checar a temperatura da pizza? Eu teria evitado isso tudo. Por que eu não fui esquentar a pizza ao invés de ter deixado a pessoa? E depois eu fiquei pensando, meu Deus, independente de queimar a pizza ou não, ninguém pode reagir assim com você. Minha pele tá toda coisa marcada aqui, que eu tava espremendo espinha. Enfim, vou fazer meu delineado aqui, que eu não consigo me concentrar, mas eu quero fazer. Eu tenho gostado de fazer ele bem só no finalzinho, ó. E aí, enfim, quando acontece esse tipo de coisa com a gente, a pessoa tá acostumada a ver aquela pessoa em outra situação e não dentro da sua casa e fica, nossa, mas aquela pessoa realmente fez isso? Nem sempre a gente filma, né? Essa foi a única vez que eu filmei, mas esse tipo de atitude acontecia várias vezes. Às vezes não tem vídeo, não tem provas mostrando como a pessoa é entre quatro paredes, né? Quando você tem vídeo, fica naquela, mas pra pessoa chegar a esse ponto, você fez o quê? Isso é sobre o pós. Como é que eu me sinto hoje, né? Como é que eu superei isso? Eu recebi até muitos comentários naquele vídeo das pessoas falando, eu não sei se eu aguentaria. Como é que você aguenta passar por isso tudo? E assim, eu me considero uma pessoa relativamente forte, mas eu tenho minhas fases de fraqueza também. Então aconteceu que por causa de tudo que aconteceu naquela época eu comecei a fazer terapia, né? Hoje em dia eu parei. Foi um erro, mas assim, na casa, gente, morando com a família, eu não tinha tempo, às vezes, de ligar pra minha mãe. Eu realmente era 24 horas, era muito consumida, assim, com tudo que eles faziam, sabe? Eu parei, mas por uma época eu também comecei a tomar remédio pra ansiedade, porque eu realmente tava assim, eu acho que foi a minha pior fase. Eu sempre, desde criança, tive um histórico de depressão, eu ia pra psicólogo por vários problemas, né? Minha estrutura familiar, o ambiente que eu cresci não era muito saudável psicologicamente. Eu não tenho corretivo, eu tenho uma base que é mais clara, mas eu preciso, não sei se eu preciso comprar um corretivo que eu nunca uso. Mas normalmente eu uso uma base mais clara como corretivo. Eu tava sentindo que toda vez que eu começava a me apegar a alguém, ou que eu sentia que eu conhecia uma pessoa legal, eu ficava vendo algum defeito ou alguma coisa, pensando assim, ah, isso a longo prazo, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se... Eu assim, botava defeito na pessoa ou arrumava algum motivo pra eu poder correr e não levar aquilo pra frente. Falta só, eu vou passar só o blush aqui e um batom e já tá pronto. Só um minutinho, já volto. Não sei se você já percebeu que várias coisas se repetem na sua vida, só que em momentos diferentes, com pessoas diferentes. Mas você vê que às vezes parece que é um ciclo vicioso que nunca termina. Você sempre atrai pessoas com as mesmas características inconscientemente. Só acontece de uma forma diferente, mas é sempre a mesma coisa. Eu tinha alguns traumas de relacionamentos anteriores, né? Onde eu fui traída, onde eu era super controlada porque a pessoa não confiava em mim. Então quando eu ia tomar banho, eu ficava 15 minutos sem responder, na época Facebook, rede social antiga, né? A pessoa ligava pra minha mãe, ligava pra minha irmã, perguntava o que você tá
fazendo? Cadê a Fernanda? O que ela tá fazendo? Porque ela não tá me respondendo. E eu só fui tomar banho sem avisar pra pessoa. E eu achava que a pessoa me amava mesmo. Ela fazia aquilo porque ela me amava, né? Se a pessoa não sentisse ciúme ou de não querer saber de mim, essa era a minha crença limitante na minha cabeça. Você pode ver que muitas vezes esses caras que são super controladores, muitas das vezes eles traem também, eles acham que a mulher vai fazer o mesmo. E aí, tem um vídeo, gente, eu acho que eu já postei esse vídeo em um outro momento aqui do canal, é um vídeo da Lari, sigam ela lá na outra rede social, porque ela fala muita coisa que eu me identifico tanto sobre essas coisas, né, de quem você atrai pra sua vida e tudo mais. Vamos ver o vídeo dela? Eu vou procurar aqui, mostrar pra vocês. Cara, eu tava conversando com a minha mãe sobre uns bagulhos, né, porque ela é psicanalista e ela é muito inteligente. E ela falou que ela tá lendo um livro chamado Por que a gente comete os mesmos erros? E ela falou que dentro desse livro explica por que a gente gosta e se apaixona por outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas se você não souber, eu vou te falar agora. Muito provavelmente todas as pessoas que você se relaciona na vida têm algo em comum. E se você é uma menina e tá me assistindo, provavelmente o seu ex-namorado, o seu atual ou a pessoa que você tá gostando agora se parece em alguma coisa com seu pai. Um exemplo muito clássico do nosso dia a dia é quando a menina ela não tem pai presente e ela só se apaixona por caras que não estão nem aí pra ela. Se o cara faz tudo por ela, ela não se apaixona. É daí que surge a frase, elas só gostam dos que não prestam. E se você é um cara, muito provavelmente as meninas que você se interessou e se interessa têm alguma coisa com a sua mãe. Isso é Freud purinho. Aí eu tava conversando com a minha mãe e tudo mais, e a gente tava conversando no motivo da gente se apaixonar pelas pessoas. E fora isso, né, da pessoa ter semelhanças com as nossas primeiras representações familiares, a gente se apaixona por outras pessoas porque a gente enxerga algo que tem nela que faz parte da gente. Entendeu? Exemplo, eu olhei pra um carinha e eu identifiquei inconscientemente, gente, algo que é muito parecido comigo e é por isso que eu me apaixonei e me interessei por ele, entendeu? Cara, o quanto isso é narcisista. Porque a gente se apaixona pelo outro por causa da gente mesmo, entendeu? Enfim, gente, é sobre isso que ela falou. Eu fiquei 7 anos solteira até eu começar a namorar lá na Irlanda, né, o libanês. Nesses 7 anos, claro que eu, jovem, eu conheci pessoas e eu percebia que eu sempre me interessava por pessoas que não estavam nem aí, ou que eram indisponíveis emocionalmente, ou que principalmente que não estavam nem aí. A gente realmente, inconscientemente, cria coisas na nossa cabeça de que, tá, isso é normal, essa coisa da conquista, mas eu vou conseguir conquistar essa pessoa, eu vou ser tão legal com ela que em algum momento ela vai se apaixonar de volta por mim. E muitas vezes eu ficava me humilhando e coisa assim. Graças a Deus eu não sei, mas nenhum desses envolvimentos que eu tive, né, desenvolveram pra um namoro, um relacionamento. Mas eu cheguei a ficar com pessoas muito tempo, achando que em algum momento aquela pessoa ia me assumir como namorada, ou ia buscando a aprovação da pessoa, então tentando ser melhor cada dia mais, fazer mais coisas pra pessoa. Porque na minha cabeça era assim, as coisas eram assim. E quando eu conheci, né, esse rapaz na Irlanda, nessa época que eu conheci ele, eu estava fechada para relacionamentos, mas ele insistiu tanto. Ele fez coisas que eu faria pelos caras, entendeu? E era sempre tão atencioso e amigo, e me ajudou em tantas coisas. Não era aquela pessoa que me ligava nas últimas horas da noite pra falar, você quer fazer alguma coisa? Era sempre assim, vamos planejar pra fazer alguma coisa juntos e me levar pra fazer coisas diferentes. Era uma coisa que eu nunca tive. E eu comecei a me apegar e automaticamente quis fugir dessa pessoa. Mas ele não desistiu de mim. Eu falei, vamos ver, vamos tentar. Não imaginei que ia desenvolver pra um namoro. Na verdade, nem houve o pedido de namoro. As coisas só foram tão naturais, assim, acontecendo. E quando eu me vi num relacionamento saudável pela primeira vez na minha vida, com 27 anos, né? 28 anos que eu tinha. Ficamos juntos por um bom tempo. Era uma pessoa que eu me sentia tão confortável pra ser o mesmo, assim. Era a minha meta de relacionamento, assim, de ter um relacionamento com uma pessoa que também fosse o meu melhor amigo, que eu pudesse ser o mesmo, que eu pudesse sentir que eu podia contar qualquer segredo, que a pessoa não ia me julgar. E eu amei tanto essa pessoa que eu dei o passo de terminar quando eu vi que o nosso relacionamento não fazia mais sentido pra ela. Eu tinha planos, eu quero, claro, construir uma família, poder planejar, crescer junto com uma pessoa, assim, porque eu não quero ter um namorado pra ter um namorado. Se não for pra gente
ter sonhos em comuns, claro que cada um correndo atrás dos seus sonhos, assim, mas se eu não puder visualizar a vida futura com aquela pessoa, eu não vejo mais sentido em continuar um relacionamento, até porque eu já tenho 30 anos, então eu imagino que se ele fosse um namorado quando eu tinha 19 anos, 18 anos, até os meus 20, a gente tem mais aquela coisa da paixão, estou apaixonado, mas quando você amadurece, você percebe que amor não é suficiente pra manter uma relação. Então às vezes você ama muito aquela pessoa, só que infelizmente por vários fatores, coisas diferentes que vocês sonham pra vida de vocês só não vão ficar juntos pra sempre, né? Porque o pra sempre é muito relativo. Gente, grande problema da minha vida está sendo bateria acabando. Troquei de câmera, mas resumindo, ele não tinha os mesmos planos pro futuro que eu, né? E eu já cheguei no momento da minha vida onde eu só vou me envolver com uma pessoa que eu imagino um futuro junto. A gente conversou abertamente sobre isso. E eu sabia que ele não ia terminar comigo, porque ele falou que ele não ia terminar. Aconteceu uma situação que eu não me senti muito confortável e ali eu tive certeza de não vou mais insistir, porque realmente eu sei que ele gosta de mim, mas talvez eu não sou a pessoa que ele procura pro futuro. Por motivos dele, que vocês podem dizer, é porque ele é libanês e porque nananã. Ele não era muçulmano, tá, gente? Ele era católico. O Líbano é um país diferente dos outros países árabes, né? Mas, enfim, o motivo que seja, aconteceu isso. E mesmo depois do término, ele ainda continuou me ajudando muito em tudo, continuou fazendo parte da minha vida. Tanto que o primeiro date que eu tive, né, isso eu contei em um vídeo do canal, depois que a gente terminou, acho que foi o que? A gente terminou, foi em maio, né, depois de 5, 6 meses. Foi uma pessoa também que vou mencionar, que fez parte de tudo. Só que afastamento da vida, a gente mora em países diferentes, o contato pela internet, eu sou péssima, gente, pra manter amizade tudo pela internet. Eu sou difícil às vezes de responder, eu não sei, isso é talvez uma coisa que eu tenho que melhorar, porque eu simplesmente não consigo manter contato, assim, ou eu sinto que pra pessoa ter uma amizade comigo, a gente tem que morar no mesmo bairro, no mesmo lugar, a gente tem que se encontrar pessoalmente, frequentemente, fazer parte da vida real da pessoa, sabe, não por texto. Então hoje em dia ele tá em outro relacionamento, eu desejo tudo de bom pra ele. Deus sabe de tudo, ele foi muito importante na minha vida e foi a pessoa que fez eu subir os meus padrões, né? O que eu busco numa pessoa, não aceito mais qualquer coisa, e isso torna, né, isso muito mais difícil de você conseguir realmente se envolver com uma pessoa, porque eu sempre fico, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Vocês se identificam comigo, gente? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham no final desse vídeo pra saber se eu não tô sozinha nesse barco. Eu acho que talvez isso é uma coisa que mudou também quando eu fui ficando mais velha, mas uma coisa que eu percebi com esse ex é que eu criei uma relação de... Tem até um vídeo que eu tava reassistindo esses dias, gente, que eu tava indo pra escola, né, e eu falei pra ele, falei no vídeo, bye, mami, e eu lembro que eu tava, numa época eu tava chamando ele de mami. Bye, mami. E eu acho que foi uma coisa assim, tipo, fraternal, sabe? Que eu lembro da minha infância de ser cuidada pelo meu pai e depois isso mudou, porque, enfim, quando meus pais se separaram, nunca mais tive um pai, né? Tive isso do meu avô, mas do meu pai não. E aí meio que eu busquei isso, encontrei isso num relacionamento. E isso faz muito sentido com o vídeo da Lari, que ela falou lá no vídeo, né? Então ele me cuidava mesmo, gente, de marcar médico pra mim, de tudo que eu precisava, assim. Eu me sentia muito protegida, mesmo como se fosse uma mãe, um pai. Isso não é uma coisa muito legal, assim. Eu não quero ter um companheiro que eu enxergue como um pai. Apesar de não ter nada de errado na pessoa querer te cuidar, né? Eu acho que talvez por isso que esse término pra mim doeu de uma forma diferente, porque eu senti que a gente não tinha mais a mesma coisa, mas ao mesmo tempo aquela pessoa ainda estaria na minha vida por algum tempo, né, por causa dos laços que a gente criou. E aí passou esses 5 meses, né, eu conheci uma pessoa quando eu tava em Portugal e assim, foi a primeira pessoa que eu saí, eu não sei, me apeguei. Inclusive é uma pessoa que eu encontrei aqui na Alemanha tem uns 2 meses. Vamos chegar lá, enfim. Conheci essa pessoa e no início ela parecia super disponível emocionalmente, parecia ser super correta pelo que a gente conversou. A gente teve um relacionamento muito longo com uma menina que no final terminou porque ela não queria começar a construir uma vida junto com ele. E assim, eu falei, gente, será? Primeira pessoa que eu tô conhecendo, mas claro que a gente tava se conhecendo. Ele tava lá numa viagem de negócios e eu também tava ficando pouco tempo em Portugal, então tá, ele voltou pro país dele, ele mora aqui na Alemanha, mas não na mesma cidade que eu, gente. O motivo de eu ter vindo pra Alemanha não tem nada a ver com ele, tá? Foi só uma
uma coincidência, ele mora em outra cidade. E aí ele falava comigo todos os dias, bom dia, boa noite, tudo, nananana. E eu, ai, gente, que bobeirada, né? Me apaixonando de novo. E aí quando eu percebi que eu tava nutrindo sentimentos pela pessoa, eu comecei a pegar pequenas coisas e ai, não me respondeu, demorou muito tempo pra me responder, ele parece que não está tão disponível assim quanto eu pensava. E meio que quis me afastar dessa pessoa, né? E entrou no meio, né, o português. Estava super aberto, assim, porque eu tava nessa coisa de viajante, onde vamos recomeçar, onde vamos fazer, qual é o seu plano. Quero participar do seu trabalho, que isso era uma coisa que o meu ex, apesar de me apoiar em muitas coisas, ele não queria participar do canal, ele era super reservado em relação a isso, apesar dele ser super extrovertido, eu pedia várias vezes, e ele não queria estar no canal, sabe? Mas ele me dava ideia de vídeo, me ajudava a gravar e tudo, falava, quando ele viajou, quando a gente tava ficando ainda, ele viajou pro Líbano e deixou a chave do apartamento dele comigo pra eu ir lá pra eu gravar, porque na época eu tinha flatmate, então eu não conseguia gravar em casa, ficava com vergonha de gravar na casa. Com português eu falei, nossa, será que esse é um teste do destino? Eu não gostava tanto dele, eu não estava apaixonada quanto eu estava pelo outro menino, né? Mas fui pedido em namoro, surpreendentemente, com um buquê de flores tão bonitinho. Muitas vezes na minha vida, né, eu ia muito pelo coração. Estou apaixonada pela pessoa, mesmo que ela só me dê migalhas, mas eu tô apaixonada, então eu vou seguir o meu coração. E eu sempre percebi que na minha vida é uma coisa, né? Tinha duas pessoas ali no jogo. E eu sempre segui o meu coração e ia pela que eu tava apaixonada. E aí depois de um tempo eu via que aquela pessoa que eu não tava tão apaixonada meio que se casou. Realmente queria uma coisa legal, queria construir uma família e tudo mais. E eu ficava, tá, agora eu tô nessa situação de novo, pra onde que eu vou? E aí eu decidi seguir a minha cabeça, né? Porque eu falei, amor é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo, né, gente? Vivendo com a pessoa, assim, às vezes isso é um pensamento que a gente começa a ter depois de um pouco mais velha, né? Talvez você não vai estar super apaixonada. E tem essa coisa linda de casais que são super apaixonados por muitos anos, mas eu acho que o que mantém às vezes uma relação é muito também o amor que é construído com o tempo, né? Se a paixão não é a mesma do início ou alguma coisa assim, porque isso acontece. Relacionamentos em algum momento podem esfriar e o que mantém essas pessoas juntas muitas vezes é o amor que elas sentem, né? Eu fui seguindo a minha razão e mais uma vez eu quebrei a cara. Essa pessoa daqui, gente, é uma pessoa que ainda tá presente na minha vida e que ficou presente na minha vida, independente. Na época ele soube que eu comecei a namorar. Eu tava com aquela coisa, né, de fui pegando pequenas coisas que ele não tava fazendo e achando que ele não era a pessoa pra mim. E na verdade ele tava interessado sim, só tava passando por um processo difícil, não sei. Eu encontrei ele aqui na Alemanha uns 2 meses atrás, não aconteceu nada, a gente só nem conversou sobre isso. Ele não tá morando na Alemanha no momento, mas ele tá voltando pra um casamento que vai ter numa cidade aqui perto da onde eu moro e esse é o casamento que eu vou. Hoje em dia a gente não tem nenhum tipo de conversa como se ainda fosse acontecer alguma coisa, né? Se vocês já pensaram nisso em certos momentos da sua vida, né? E se eu tivesse tomado uma decisão um pouquinho diferente 1 ano atrás? O que teria mudado na minha vida agora, sabe? O destino foi meio doido, gente. Eu não tinha nenhuma intenção de vir morar na Alemanha. Eu descobri sobre esse visto, que era o meu último ano pra poder aplicar pra esse visto. O dia que eu encontrei ele, que foi um dia antes dele se mudar pra outro país. E agora, quando ele tá retornando, o casamento que ele vai é uma cidade que fica 15 minutos de onde eu moro, porque a cidade que ele mora fica tipo 4 horas daqui de onde eu moro. Então, é aquela coisa, às vezes o destino fica me mandando coisas e muitas vezes eu ignoro, ou então eu falo, não é isso que eu tô pensando, eu só tô, vamos ver, né? Aí, gente, esse último mês eu comecei a estudar sobre PNL. Eu vou ler aqui pra vocês mais ou menos, eu escrevi algumas coisas, mas eu tô me aprofundando mais porque é muito interessante, ó. Isso é um estudo de comportamentos e processos mentais que foi realizado nos anos 70 por cientistas norte-americanos que queriam entender por que uma parcela das pessoas conseguiam obter sucesso na vida e as outras não, sendo que elas viveram, cresceram nas mesmas circunstâncias com as mesmas oportunidades, né? É bem complexo, qualquer dia a gente pode falar mais sobre isso aqui no canal. Eu tô lendo um livro que eu comprei, esse livro custa R$20, gente. Eu vou deixar aqui na descrição. Técnica de ressignificação de associações positivas através de gatilhos é como reprogramar o nosso cérebro, né? Principalmente para essas crenças limitantes que a gente tem sobre tudo, né? Que às vezes é aquela pessoa que é tão difícil de mudar a opinião dela sobre alguma coisa. E quando você vai entender sobre a infância, sobre o passado, sobre tudo que ela viveu, muita coisa se justifica, né? E às vezes a gente
gente acha que a gente não pode mudar a nossa realidade, mas é uma questão de realmente reprogramar esse cérebro, e esse estudo fala muito sobre isso, né? É muito usado também para técnicas de marketing, pessoas que querem vender coisas usam muito essa técnica, e você pode usar isso também pro seu benefício, né? Você não aceitar o que você não merece, que às vezes você aceita por causa dessas crenças que você tem. É bom para superar alguns erros do passado, que às vezes a gente acha que a gente já superou, mas muita coisa a gente fica remoendo e fala, putz, se eu tivesse feito isso desse jeito, se eu tivesse feito isso desse jeito. Enfim, gente, voltando ao assunto do relacionamento, eu sinto que eu preciso primeiro cuidar de algumas questões internas. Isso é uma coisa que normalmente eu sou muito clara, gente. Quando eu falo, eu sou muito clara com a pessoa que eu tô desde o início. Eu me sinto indisponível emocionalmente no momento, né? Pra também não frustrar as expectativas da pessoa. Eu sei que expectativas que a gente cria sobre como a pessoa vai reagir com a gente é só culpa nossa. Você não pode criar expectativas em coisas que não dependem de você, dependem de outra pessoa. Então, se a pessoa achar que daquilo vai virar alguma coisa, não se sinta culpada por isso. A não ser que você iluda a pessoa, que você fale mentira, que faça a pessoa acreditar em uma coisa que você já sabe que você não vai sentir. Enfim, eu sinto que melhorando essas coisas, que eu sei que ainda preciso melhorar muito, eu vou acabar naturalmente atraindo uma pessoa pra minha vida que tenha os mesmos objetivos que eu, né? E que eu não sinta que vai ser perda de tempo, porque, sinceramente, gente, eu até vejo muitos comentários aqui no meu canal sobre solidão, se eu não me sinto solitária, alguma coisa assim. Eu entendo um pouco, porque eu acho que muitas pessoas ainda precisam mudar a cabeça sobre essa questão de se sentir solitário, de solidão. Mas, assim, o que você faz por você quando não tem ninguém em volta? O que você faz com o seu tempo com você mesma? Porque eu vou cozinhar pra mim, gente, eu pratico bastante um autocuidado, vou cuidar de mim, vou assistir um filme, vou ouvir música, eu gosto muito de escrever, de desenhar, vou fazer alguma coisa que faça eu gostar da minha própria companhia, aproveitar a própria companhia, porque isso também é muito importante. É muito bom ter pessoas em volta, acho que o ser humano não foi feito pra ficar sozinho, todo mundo precisa de pessoas, mas eu também, até pra você estar em um relacionamento, você precisa saber que você precisa gostar da sua própria companhia, de ter o seu tempo sozinha. Aqueles casais, gente, que fazem Facebook de casal, ou então que tudo que fazem é juntos, que não tem o seu próprio ciclo de amizade, que não tem os seus próprios sonhos, que tudo junto. Isso é ruim pra gente, porque se em algum momento você não nasceu junto com aquela pessoa, e se em algum momento essa pessoa sair da sua vida, você vai sofrer muito. Eu escrevi aqui um pouco das coisas, gente, que eu não queria esquecer, né, de falar coisas importantes, né. Eu botei aqui que eu ainda sinto que eu atraio pessoas similares com pessoas do passado, porque até o que a Lari falou no vídeo, às vezes é inconsciente. Você não sente que você tá atraindo aquele tipo de pessoas, que no meu caso são as indisponíveis emocionalmente. Elas podem até gostar de mim, elas podem até demonstrar, mas em algum momento elas falam, não é isso que eu quero, sabe? E aí eu fico com aquele sentimento de que eu acho que eu posso até ser boa, mas eu não sou nunca suficiente pra uma pessoa legal, sabe? Porque sempre tem um momento que ela não é um relacionamento sério que eu quero. Eu sinto que as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida apareceram na minha vida naturalmente, até no momento onde eu não tava procurando, onde eu não tava querendo. Então também não fiquem muito com... Mas quando a gente foca muito de isso, você tem que ter, assim, visualizar o que você quer pra sua vida, mas não ficar naquela coisa de ter pressa, porque vai acontecer no tempo certo, sabe? Última coisa que eu queria falar nesse vídeo, né, de que apesar de todas as decepções que eu tive durante a minha vida, muitas que eu nunca falei aqui no canal, muitas decepções com pessoas, né, pessoas até muito próximas, amigos que eu achava que eram amigos, melhores amigas, né, tive muitas decepções com amigas mulheres. Eu acho que às vezes sou um pouquinho pé atrás, é história que não acaba mais. Mas apesar de tudo, gente, eu não deixo de acreditar na bondade das pessoas, porque eu vivo num mundo com pessoas, e pra mim seria muito triste deixar de acreditar que ainda existam pessoas boas. Claro que mesmo que vocês ainda achem que eu sou ingênua, que vocês acreditam demais nas pessoas, eu melhorei demais, gente. Assim, eu tô com aquele pezinho atrás, né, checa uma vez, 2 vezes, mas é triste, né, quando você simplesmente não consegue mais confiar em ninguém, ou não consegue achar que nenhuma pessoa boa pode aparecer na sua vida, ou que você nunca vai achar um parceiro ideal, e esses pensamentos acabam fazendo com que realmente isso aconteça, né. Então é isso, se vocês passaram por algum
relacionamento que foi traumático pra vocês, a coisa mais importante é primeiro você se curar, você sentir que você está totalmente bem pra somar coisas na vida de alguém e não encontrar alguém que vá curar as suas feridas, sabe? Porque quando a gente tá bem, a gente tá bem com a nossa vida, a pessoa que vai chegar na nossa vida vai ser pra somar, pra acrescentar coisas e você também acrescentar na vida dela, né? Então é isso, bateria da câmera tá acabando. Gente, como a pessoa grava vídeo se essa bateria não dura nada? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.